Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Mais um episódio de review dos quadrinhos de Mighty Morphin Power Rangers da Boom Studios. Se você está chegando no canal agora, caiu de paraquedas no Mega Power e quer ver os reviews, não continua nesse vídeo, procura os outros reviews que a gente fez das edições de 0 a 14, então se segura, depois você vem procurar esse vídeo porque tem muita coisa que acontece aqui que é spoiler pra você. Mas antes de começar a assistir, se inscreve no canal, clica no botão vermelho aqui embaixo e clica também no Power Sino para você receber notificação. Assim que sair um vídeo novo, a gente posta aqui e você recebe o vídeo no seu tablet, celular, computador, enfim, o que você tiver em mãos. E também não esquece de seguir o Mega Power nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. E também de quebra, acessar o nosso site que é o www.megapowerbrasil.com. Assim como a edição 5 e a edição 10, a edição 15 dos quadrinhos, ela conta uma outra história fora da trama, mas dessa vez não tão fora, né? Na edição 5 nós tivemos a história de Zek um pouco antes do arco dos quadrinhos e na edição 10 tivemos uma história focada no Billy. A edição 15 dos quadrinhos é focada no mentor dos Power Rangers e diferente das outras, que é um pouco afastado da trama, essa é bem íntima, né? Porque ela é narrada por Zordon logo após o quadrinho onde o centro de comando explode e aparentemente o Zordon morre, né? Nesse quadrinho o Zordon ele fica flutuando no espaço-tempo, divagando um pouco sobre sua existência, sobre o que está acontecendo nesse momento no universo dos Power Rangers, né? Esse incidente, ele não sabe o que aconteceu de fato e ele acaba encontrando o Zordon da realidade de Dracon. E temos um diálogo entre os dois Zordons e nesse momento conta um pouco da história do Zordon da dimensão de Dracon, como aconteceu tudo, né? Naquele quadrinho que a gente viu falando um pouco sobre a história de Dracon, nesse quadrinho tem sobre a visão do mentor dos Power Rangers. Mostra de fato que o Zordon ele ainda acreditava no Tommy, ele tinha uma esperança de Tommy porque ele era um Power Ranger assim como os outros, né? Mas infelizmente o Tommy se voltou contra os seus companheiros não, que ele nem chegou a ser companheiro dos Mighty Morphin Power Rangers nessa dimensão. O Tommy ele volta a ficar com Rita Repulsa mesmo depois do feitiço ter sido destruído e ele invade o centro de comando e fala para o Zordon se render a ele. O Zordon ainda acredita que há bondade nele, mas o Tommy não escuta. E o Tommy ele dá uma espadada no tubo do Zordon, destruindo ele, mas a gente sabe que ele não foi destruído de fato, né? Ele acaba sendo levado para o espaço-tempo e encontrando com o Zordon de nossa dimensão. Os dois acabam tendo um diálogo muito interessante, onde o Zordon da dimensão do Dracon, mesmo apesar de tudo ter acontecido, ele ainda acredita na bondade das pessoas e que situações boas irão acontecer, como é o fato do Zordon da dimensão que a gente conhece ter aparecido ali para conversar com ele, o fato de Tommy e Billy da dimensão que a gente conhece ter ido para a dimensão de Dracon. Então é muito legal essa edição, eu gosto muito dessa parte, ela é um pouco diferente, é um pouco abstrata, e lá no finalzinho o nosso Zordon ele encontra a Saba, que é a espada do Ranger branco, os dois conversam, a Saba meio que toma um susto porque ela percebe que esse Zordon é o Zordon da dimensão do Dracon, mas ela acredita no nosso Zordon, acredita no Tommy de nossa realidade e talvez por isso, quando ela encontra com o Tommy e o Billy que foram para a dimensão de Dracon, ela tem uma relação muito mais tranquila com eles e confia nos dois Rangers. O quadrinho de número 16 começa com duas tramas paralelas, duas histórias, na verdade é a mesma história, só que acontecendo em dois lugares distintos. A primeira parte é no mundo de Dracon, voltando aos eventos que a gente acompanhou na edição de número 14. O Billy, Trini e a Resistência se renderam ao vilão, mas nesse instante o Billy começa a ter uma conversa com o Dracon e ele descobre como foi que o vilão conseguiu tirar os poderes dos seus amigos. Ele infectou a rede de morfagem, cristalizando um pedaço dela. E lá, no nosso mundo, Trini, que acabou de ser capturada por Rita Repulsa, é levado até ela no palácio novo da Rita, que é lá no centro de comando, e a Rita pede para ela se render, para ela desistir, mas Trini tem uma carta na manga. Pelo fato dela estar no centro de comando, ela consegue teletransportar a armadura do Dragão Negro, na verdade os pedaços do Dragão Negro, e transforma em uma armadura e luta contra Rita e seus capangas naquele momento. A Rita consegue escapar, ela toma de volta a moeda do Triceratops do Billy e ativa novamente tanto os Zord do Triceratops quanto os poderes dos seus amigos. E voltando lá em Dracon, novamente, o Billy faz algo parecido com o que o Dragão Negro fez lá no comecinho, na época que ele conseguiu desativar os poderes dos Power Rangers. Ele faz isso contra o Lord Dracon, que perde seus poderes naquele momento e não consegue mais morfar. Voltando ao nosso planeta, os Rangers conseguem destruir todo aquele exército gigantesco dos Goldar e Trini descobre que alguma coisa está acontecendo dentro da rede de morfagem e ela tem a ideia de abrir um portal para ir ao universo de Dracon.
E lá no universo de Drakkon, tô falando várias vezes Drakkon e universo, Tommy está lutando contra o vilão, que agora não tem mais os seus poderes. Tem uma luta bem interessante, uma luta mais de diálogo, né? O Lord Drakkon tenta convencer Tommy de que a equipe não gosta dele, que ele pode trabalhar sozinho, mas é muito legal ver que o nosso Tommy, ele não escuta isso e ele mostra ser um grande Power Ranger. E o combate é muito bom e rapidamente um portal se abre no universo de Drakkon e aparecem todos os Power Rangers da nossa dimensão para lutar contra os soldados restantes do exército de Drakkon, e eles conseguem realmente destruir esse exército. O Drakkon, no finalzinho do combate com o Tommy, se joga de um penhasco e desaparece. E a luta termina, os últimos soldados dele conseguem fugir, eles desaparecem e os Rangers se reencontram novamente, o Billy e o Tommy se reencontram com seus amigos. Temos uma parte muito legal, inclusive com a Trini da dimensão de Drakkon, com a equipe da nossa dimensão, o Zack. Tem uma parte muito legal, porque a gente sabe que na dimensão do vilão, muitos Power Rangers desapareceram, foram destruídos, né? Então é um momento muito emotivo. E voltando para o planeta Terra, os Rangers que estavam desaparecidos, no caso Tommy Oliver e Billy, se reencontram com seus familiares e agora os Rangers têm um trabalho muito mais difícil, que é reconstruir o centro de comando depois de toda essa confusão. E no finalzinho do quadrinho, o Lord Drakkon é capturado pelo exército norte-americano. A edição de número 17 é o que eu chamo de edição de respiro. A gente não tem mais esse problema com o Lord Drakkon, acabou esse arco e agora é a hora dos Rangers retomarem suas atividades. Com a Rita Repulsa desaparecida, os nossos heróis começam a fazer missões diferentes, né? Resgatar pessoas de um prédio com incêndio, salvar outras de terremoto, algo até um pouco parecido com aquela temporada Power Rangers O Resgate, onde tem outras missões fora destruir os monstros do dia. E toda essa parte é narrada por Book, que tem um canal na internet. E em paralelo, a gente também descobre que uma outra organização, que é a Prometeia, liderada por Grace Sterling, também quer ajudar a humanidade, salvando as pessoas após os incidentes de Rita Repulsa, e segundo ela, a ideia da Prometeia é fazer um mundo muito melhor do que ele é. Mudando de cena, encontramos Kimberly e Trini em uma missão paralela em outro planeta, não é a Lua, enfrentando vários alienígenas. Elas estão tentando pegar alguma coisa que a gente não descobre no momento. Em outra parte, Tommy, Billy e Zack estão resgatando pessoas em uma cidade onde está acontecendo um grande tornado. Um pouco mais pra frente, descobrimos que as duas Rangers estão procurando um antigo cajado de Zordon. Elas conseguiram roubar de um mercenário, de um criminoso espacial, porque esse cajado era importante para trazer o Zordon de volta. Segundo a própria Saba e o Alpha, esse cajado é necessário porque ele tem o código genético do mentor dos Power Rangers, e com isso eles conseguem trazer Zordon novamente para o tubo lá no centro de comando. O quadrinho também mostra outras situações cotidianas dos heróis, né, fora das lutas. Kimberly e sua mãe têm uma discussão sobre relações entre ela, o pai e a mãe, uma coisa bem assim íntima, você lendo com calma você vai entender. E os outros Rangers tiram um dia de folga para curtir um pouco, né? Depois de tudo que aconteceu com o Lord Drakkon, menos o Jason, porque o Jason fica o tempo inteiro lá no centro de comando esperando alguma coisa acontecer. Inclusive os Rangers ficam preocupados com o líder da equipe, né? Porque ele tá muito cansado, ele acaba cochilando lá na mesa mesmo do centro de comando. E lá no finalzinho da edição acontece um incidente em Dubai, eles são enviados até lá e quando eles terminam de resgatar as pessoas, Grace Sterling aparece assim do nada e fala para os Power Rangers que está na hora deles saírem da inatividade. A edição 18 para mim é a edição mais assustadora de toda a história dos quadrinhos. Eu achei até um pouco bizarra quando eu li pela primeira vez. Eu não acreditei o que eles fizeram nessa edição, transformaram um personagem que a gente conheceu na série de TV em outra coisa. Ela começa imediatamente após os eventos da edição 17, com Grace conversando com os Power Rangers. Ela pede ajuda a eles porque 2 pilotos da Prometeia acabaram caindo em um voo nas montanhas Carpatianas. Eles estavam procurando um vilarejo e aí ela conversa com eles dizendo que esse vilarejo é um vilarejo estranho porque ele não aparece a olho nu e os Rangers acreditam que está envolvido com magia. É muito estranha a situação e a Grace mostra no tablet uma imagem com o Finster, o ajudante de Rita Repulsa, né, que faz os monstros, e aí isso sim desperta nos Power Rangers a vontade de ir até a missão, né? A Grace também comenta que naquele vilarejo tem pessoas vivendo por lá, então existe um motivo ainda maior para eles irem até lá e salvar essa galera que está lá do Finster.
Tudo acontece muito rápido nessa edição, né? Os Power Rangers vão até o vilarejo, eles são abordados por um grupo de pessoas, aparentemente são as pessoas que vivem no vilarejo, e elas ficam falando, vamos levar vocês ao mestre, só o mestre pode conversar com vocês. Eles descobrem que o mestre, na verdade, é o Finster. E aí tem uma cena muito bizarra com todos esses habitantes se transformando em bonecos de massa. 2 deles se transformam em monstros um pouco diferentes e tem uma luta muito acirrada nesse momento. O Tommy e o Jason saem da batalha, eles se teletransportam para um castelo no meio do vilarejo, um castelo que parece inclusive com um castelo do Drácula, e eles encontram os 2 pilotos da Prometeia que estão aprisionados. O Tommy fica um pouco receoso, achando que esses pilotos também são bonecos de massa, mas os pilotos insistem dizendo que não são bonecos de massa, que eles precisam ser resgatados, e nesse momento tanto o Ranger Vermelho quanto o Verde são aprisionados por Finster. Finster que inclusive revela que Grace estava procurando por ele, o que deixa Tommy assim um pouco confuso. Como assim a Grace sabe que é o Finster? E eles são aprisionados em um lugar onde tem vários tubos com vários bonecos de massa dentro. Tommy e Jason descobrem que Finster tem um plano de criar criaturas disfarçadas de humanos e graças aos pilotos ele conseguiu ir em frente com o seu plano. Mas tudo muda rapidamente porque Tommy e Jason conseguem escapar, não tem muita dificuldade em lutar contra Finster. Os outros Power Rangers conseguem destruir os 2 monstros e eles capturam o vilão e levam para o centro de comando. Mas antes disso, um pouquinho antes, a Grace ela agradece pela ajuda e também oferece ajuda aos Power Rangers se eles precisarem de alguma coisa, porque ela tem uma extensa rede de contatos espalhada pelo mundo. E o Jason ele meio que não precisamos de sua ajuda, não vamos envolver nosso trabalho com civis e fica por isso mesmo. E lá no centro de comando, o Zack tem uma conversa assim de leve com o Jason, pedindo pra, você não pode considerar essa oferta com a Grace? Quem sabe ela não ajude a gente tá precisando de ajuda agora, visto que o Zordon não está no momento e a gente não sabe quando ele vai voltar. E no meio desse diálogo, os Power Rangers são alertados porque um grande incidente está acontecendo em outro lugar. O quadrinho 19 começa na Espanha, bem longe da Alameda dos Anjos, quando um humano se transforma em um monstro extremamente bizarro e parecido com os monstros que apareceram na edição 18. Mudando de cena rapidamente, temos Kimberly e seu pai conversando na Alameda dos Anjos. Eles estão conversando também sobre aquele lance do pai estar com outra pretendente, né? Aparentemente os pais dela estão separados e Tommy aparece assim lá no meio do restaurante onde eles estão sentados, e antes que o Tommy sentasse do lado deles, o comunicador toca. E Trini e Billy em outro lugar estão caminhando na Alameda dos Anjos. O Billy está conversando com a Trini, dizendo que a mãe dele está muito preocupada com ele, está pedindo satisfação para onde ele vai, e a Trini comenta e fala, cara, isso ia acontecer de qualquer jeito, porque você desapareceu por muito tempo, é normal que ela esteja procurando você. E também o comunicador toca e eles são chamados por uma missão muito importante em outro país. Os Rangers se separam, Tommy, Kimberly e Trini vão para Toronto e Jason, Zack e Billy ficam na Espanha. Lá na Espanha eles enfrentam um monstro preguiça que tem o poder de deixar todos eles lentos. E em Toronto um monstro pássaro usa grandes rajadas de energia para atacar os nossos heróis. Os Rangers bolam um plano de teletransportar o monstro elétrico para o lugar onde está o monstro preguiça na hora que o monstro elétrico está dando o seu ataque. Eles conseguem fazer com que isso aconteça e acaba destruindo o monstro preguiça, e depois todos juntos conseguem destruir o monstro pássaro, que tem um design até interessante e até um pouco assustador. Eles voltam rapidamente para o centro de comando, abordam Finster, perguntando o que está acontecendo. O Finster dá uma risada e aparentemente ele espalhou vários desses monstros pelo globo e ele não sabe a hora que eles irão aparecer, porque segundo ele a ideia é causar o caos e o caos não pode ser contido. E no meio de toda essa conversa, de todo esse diálogo, os Rangers são alertados com a presença do lado de fora do centro de comando. Eles descobrem que é a Grace que está do lado de fora do centro de comando. O Jason fala que não precisa da ajuda dela, que não quer misturar civis com os Power Rangers, aquele mesmo papo que a gente já viu, e a Grace fala que ela precisa falar com o Zordon, e nesse momento fica tudo um pouco estranho. Como assim ela conhece Zordon? E assim ela revela que foi uma Power Ranger vermelha no passado. Se você quer saber a conclusão dessa história com a Grace, nós já fizemos um review do quadrinho de número 20 há um tempo atrás, só vai sair depois do review com as outras edições. Então se você está com ansiedade para saber o que foi que aconteceu com a Grace lá no passado, se ela foi uma Ranger vermelha ou não, um cardzinho está aparecendo aqui em cima e você assiste
depois de terminar o vídeo. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, clica no botão vermelho, clica no Power Sino e comenta aqui embaixo qual desses quadrinhos foi o seu favorito até agora. E não esquece também de seguir o Mega Power nas redes sociais e quando comentar aqui embaixo, comenta com a hashtag Squad do Poder, porque a gente vai tentar interagir o máximo que a gente puder com vocês aqui embaixo. Nos vemos em breve e que o poder o proteja.